Então, Hellinger apresentou estas três consciências, a menor, individual, a sistêmica e a consciência espiritual. Quando estamos falando de eu divino, estamos falando de consciência espiritual. Estamos nos referindo a esse nível de consciência. E o que seria o eu, neste caso? Porque a consciência é algo tão incomensurável, algo tão cheio de possibilidades, o universo praticamente e suas infinitas possibilidades. Quando falamos de eu divino, falamos de um aspecto nosso que pode atingir e se tornar consciente da consciência espiritual. É decir, nos tornarmos cada vez mais conscientes dessa esfera ou consciência espiritual, segundo Hellinger. E é parte do trabalho da formação do constelador, porque nós trabalhamos não só, ou vamos a trabalhar, a depender do estágio em que está cada um, não só com a consciência sistêmica, sino também com o que Hellinger chamou os movimentos do espírito, ou as constelações multidimensionais. Então, quando Hellinger nos convida a trabalhar com movimentos do espírito, nos convida a levar esse nosso eu a essa consciência espiritual. Quando esse eu pousa na consciência espiritual, podemos chamar de eu superior ou de eu divino. Tem muitos nomes também na literatura. Podemos chamar centelha divina, podemos chamar... Hoje, na meditação que fizemos, tivemos uma representação de um ponto de luz. Nos estamos refiriendo a ese ícono, Eso que quando nós falamos sobre ele, deixa de ser ele. Como os taoístas que falavam que o Tao que é nomeado deixa de ser Tao. Portanto, é como a água. Quando a gente quer agarrar ou possuir essa consciência espiritual ou esse eu divino, ele escorrega da mão. É impossível agarrar a água, como uma metáfora. Estou sendo claro? Então, esse eu divino é um aspecto do eu que é como se fosse o polo oposto a o meu eu sombrio, a meu eu sombra, aquele que faz parte da minha personalidade e que faz parte do meu eu também, porque ambos são duas faces da mesma moeda. O eu divino e o eu sombra necessitam constantemente estar trabalhando em conjunto, como o dia e a noite, porque a matéria-prima do eu divino se obtém do eu sombra. Se nós estamos sufrindo, padecendo por algo e nos damos conta que, por exemplo, eu estou tendo um acto egoísta, eu estou ressentido, eu estou com raiva de aquilo que essa pessoa me mostra, e eu me dou conta que é uma projeção minha, que isso que a pessoa me mostra é algo meu, e em vez de seguir acusando a pessoa, eu começo a ver isso em mim, e faço o trabalho de autoaceitação de que eu tenho esse aspecto em mim, que eu também tenho esse egoísmo, e eu aceito isso em mim, de verdade, abro o coração para isso, esse estiércol, essa lama interna, com a luz da minha consciência, porque eu estou olhando para isso e aceito e digo sim, e eu tomo como próprio, esse estiércol se transforma paulatinamente en una flor de lótus. Esa limitación pode se transformar en una posibilidad. Entonces esa energía deixa de estar na vibración do eu sombra y se sutiliza para alimentar o eu divino. Por tanto,
ambos son aspectos de una polaridade a qual estamos sujeitos como seres humanos. Nós vivemos a polaridade, que quando vivemos em polaridade, vamos adquirindo uma consciência de unidade. Não existe bem ou mal, não existe lindo ou feio, não existe branco ou preto. Todo depende do lugar onde se situa o observador para observar o fenômeno. Há uma unidade. Então, sístole, diástole, inalação, exalação, dia, noite. Qual é melhor? Ambos são parte da polaridade. Quando eu vejo a polaridade da vida, eu começo a entrar com meu eu divino na consciência de unidade. Mas se eu vejo que esquerda é melhor que direita, ou que direita é melhor que esquerda, que preto é melhor que branco, que baixo é melhor que alto, eu estou na consciência de dualidade. E é justamente porque nós, como humanidade, estamos imersos na consciência de dualidade, que é como funciona a nossa mente, é que sofrimos e padecemos. Essa é nossa grande ignorância. Estar imersos na luta de fragmentos que funcionam isoladamente. Quando, ao elevarmos a percepção, podemos perceber o todo em seu conjunto. Mas falar disto é teoria. É teoria. Falar disto é teoria. É importante vivenciar isso. Nossa sombra é tão importante como nossa luz. Porque sem a sombra nós não podemos, não temos matéria-prima para nos iluminar. A sombra é a lenha da fogueira. Então, é importante fazer sempre o trabalho de autoconhecimento e de autopercepção para ver quais são minhas limitações e, na luz da consciência, ao aceitá-las, o fogo sagrado interno se acende. O fogo do espírito se alimenta. Aí está nosso eu divino. Não quer dizer que o eu divino não exista. Quer dizer que quando nós tomamos consciência de aquilo, então é divino, porque a consciência é simple, está no universo todo. Mas nossa missão como humanos é tornar-nos conscientes, autoconscientes de nossa consciência. Ese es o caminho que estamos transitando, essa é a escola que estamos fazendo como humanidade. E nossa consciência vai tendo níveis, como nos falou Hellinger, menor, sistêmico, espiritual. Esse nível espiritual foi a última fase de Hellinger, quando ele trabalhou com os movimentos do espírito. Então, eu acho que trabalhar, estimular o desenvolvimento do eu divino, es decir, tornar-nos conscientes um pouco mais de nossa luz, a princípio de nossa luz, já é muito importante.